Senhor Jesus. Amém. Vamos todos juntos invocar? Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. É bom invocar o nome do Senhor, né? Mostra a nossa dependência. Senhor Jesus. Eu estou essa semana, logo na segunda-feira, né? De manhã, quando eu abri a rede social, eu vi um vídeo sobre o maná, né? Quando vai chegando de eu ministrar, eu já vou orando, pedindo ao Senhor, né? E eu achei bem interessante esse vídeo chegar, então eu fiquei meditando sobre essa passagem durante a semana que nós vamos escutar. Amém. Então, o título é Não Enjoar do Maná. Não enjoar do maná. Não enjoar. Senhor Jesus. Fala para quem está do seu lado, não enjoe do maná. Coma maná. Senhor Jesus. Êxodo 16. Não enjoe o maná. Êxodo 16. Senhor Jesus. Versículo 1 ao 3. Ó Senhor Jesus. Quem pegou para ler? Êxodo 16, 1 ao 3. Naquele dia ali, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Senhor Jesus. Então, Deus libertou o povo de Israel do Egito, da escravidão, né? da ditadura ali de Faraó, e o povo viu grandes milagres da parte de Deus, vários prodígios, vários sinais, né? E o povo ali a caminho do deserto, né? Deus começa a fazer milagres, mas chegou um momento aqui em que o povo estava com fome e o povo começou a murmurar contra Moisés e também contra Arão. E a murmuração era dizendo que, ora, quem dera tivesse morrido lá no Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne, quando comíamos o pão até fartar. Senhor Jesus. Sabe, irmãos, mas quando você vai ler, volta atrás, né, para Êxodo 2, 3, você vê que o relato não era dessa forma, né? Diz que o povo gemia e orava a Deus por libertação, porque estava duro demais a escravidão. O povo de Israel cresceu lá no Egito, o faraó ficou com medo de tantos israelitas ali crescendo, então multiplicou ali, multiplicou a carga de trabalho para fazer tijolo. Não tinha tempo deles fazer um motim ali, traçar um plano, era trabalhando, né, tomando os esculachos ali, não esqueci outro nome, os açoites, alguma coisa assim, né? Então eles gemiam de tanta dor, de tanta escravidão, procurando uma libertação. Orou, Deus enviou Moisés, libertou, mas aqui, quando o pessoal começou a sentir fome, eles disseram assim: rapaz, Moisés, para que você nos trouxe para esse deserto? Era melhor a gente ter morrido lá, porque lá a gente tinha as panelas de carne, né? Comíamos pão até nos fartar. Senhor Jesus. Eu já tinha visto isso no campo da neurologia, do campo científico. Isso se chama nostalgia idealizada, que também é chamado de viés de positividade. É um fenômeno psicológico em que tendemos a lembrar do passado como melhor do que ele realmente foi.
Senhor Jesus. O nosso cérebro, ele reconstrói as experiências e nessa reconstrução costuma destacar os aspectos positivos e suavizar os negativos. Por exemplo, uma pessoa diz assim, na minha infância tudo era melhor, não tem aquele negócio, era tudo bom, eita, como era bom ser criança e tal, mas às vezes não percebe as dificuldades, os medos, as surras, os problemas que enfrentava. Porque o nosso cérebro, quando nós estamos insatisfeitos com o presente, ele tende a comparar e pega uma versão editada do passado. É como se houvesse, digamos, um exemplo, lá no mundo existisse um marido que espancava a mulher, espancava, depois de um tempo a mulher só lembra dos momentos felizes, mas esquece da surra que tomava. O cérebro tem esse poder, é um fenômeno que ele faz para que suavize, reconforte quando você está em um momento desconfortável no presente. Às vezes ele também leva você lá para o futuro, numa suposição, numa previsão. Tudo isso é o cérebro que faz. Então o povo de Israel estava com essa nostalgia idealizada, com esse viés de positividade. Mas quando você vê lá na Bíblia, era gemendo. Não era gemendo de tanta dor, de tanta escravidão. E não como se tivesse essa fartura todo, esse tempo todo, né? Senhor Jesus. Amém. Então, aqui na Bíblia de Estudo diz assim, o propósito do Altíssimo para o povo não se limitava à libertação e à posse da terra de Canaã. Ao contrário, o objetivo de Deus ali era formar uma grande nação para que a partir dela as demais nações pudessem conhecer o próprio Deus. Para isso, esses hebreus precisariam desenvolver a fé, aprender a obedecer e ter maturidade espiritual. Essa era a razão da jornada pelo deserto, mas eles não entendiam, por isso se ressentiam com o Senhor. Eles murmuravam, pois esperavam apenas bonança. Cristãos que após a conversão só esperam facilidade, acabam frustrados. Cada batalha enfrentada e vencida tem o objetivo de fortalecer a fé para a preservação da salvação. Amém. Então, o povo de Israel aqui, ele era como uma criança que Deus estava treinando para que pudesse obedecê-lo, para que pudesse ter maturidade, pudesse ter a dependência de Deus. Mas como uma criança, né, o povo não tinha maturidade, então eles desobedeciam várias vezes, né? Você fala com a criança, não faça isso, quando pensar que não, faz, né? Então, aconteceu isso com o povo de Israel. E quando chegou o momento da fome, eles não foram buscar a Deus, não foram orar, né? Não foram se ajoelhar, não. O que foi que eles fizeram de imediato? Murmuraram. Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui realmente que isso não foi agradável, porque na primeira dificuldade, mesmo eles já tendo presenciado tantos milagres, abrir o mar vermelho, deixar o pessoal passar seco é grandioso. E seria ilógico um Deus que abriu o mar, um Deus que fez tantos milagres, libertar o povo, quando chegar agora, Deus deixar o povo morrer de fome, né? Eles poderiam pensar, mas naquele momento eles já estavam no momento da fome, né? Eles já estavam ali angustiados e começou a murmurar. Nós culpamos muito o povo de Israel, mas às vezes quando nós não temos as nossas necessidades atendidas, nós de imediato também esquecemos do que Deus já fez por nós, dos livramentos de Deus e tudo aquilo. Você também começa às vezes, né, a murmurar, a reclamar contra o Senhor, né? Então isso também é o que? Uma incredulidade em nós, né? Pelo contrário, nós deveríamos pensar, puxa vida, Deus já me deu isso, Deus já fez isso, por que agora Ele falharia, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás, né? Tudo que Ele falou vai se cumprir. Sim. Então, nós precisamos, assim como o povo de Israel, aprender cada dia mais a depender de Deus, porque Ele não nos abandona e Ele também não falha, né? Na hora certa Deus iria chegar. Mas Deus às vezes deixava o pessoal sentir aquela dorzinha no estômago para ver qual seria a reação, né? E trabalhando nesse povo. E aqui o povo realmente murmurou contra Moisés, né? Senhor Jesus. Amém. Então, o povo só queria receber os benefícios e realmente não estava ali tendo maturidade no momento
da dificuldade. Versículo 4 ao 5. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá a colher diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se ando na minha lei ou não. Amém. Então, Deus falou, né? O Senhor mesmo ouviu todas essas murmurações. Deus, ele fica atento quando nós estamos murmurando. E Deus aqui, o povo ainda estava iniciante, né? Deus nem castigou, mas a gente vai ver em Números 11, depois se repetiu isso e Deus fez descer fogo do céu ali. Mas aqui, diante disso aqui, Deus, ele diz assim: então, vocês querem comer, né? Eu vou fazer chover pão dos céus. E todo dia de manhãzinha ali, o povo vai sair para colher uma porção, né? E Deus disse assim: para que eu prove se anda ou não na minha lei. Isso era para que o povo pudesse desenvolver uma dependência de Deus. Por isso que Jesus colocou na oração: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, né? Porque o maná, ele descia no orvalho, né? Durante a noite, de manhãzinha, quando o pessoal acordava, né? Já estava pronto. É como a geada ali, eles diziam que era como uma semente de coentro, né? Em Êxodo 16 diz que era um gosto como bolos de mel, né? Em Números 11 vai dizer bolos de azeite. A percepção, o paladar mudou um pouco, mas quando era novidade, é bolo de mel, né? Maná, o nome maná é porque quando começou a descer aquilo do céu, todo mundo ficou perguntando: o que é isso? O que é isso? E maná em hebraico significa o que é isso. Então ficou dessa forma. Enquanto o povo dormia, enquanto o povo descansava, Deus trabalhava e fazia cair o maná. Ou seja, não é da sua própria força, não é do seu próprio esforço. Muitas vezes nós só precisamos descansar, né? Descansar, que Deus, ele vai prover o seu alimento, Deus vai suprir a sua necessidade. Não adianta perder o sono, não adianta às vezes fazer coisas por nós mesmos, porque Deus, ele tem esse poder de nos suprir. Então, o maná, enquanto o pessoal dormia, Deus estava ali fabricando um alimento dos céus que nenhuma terra poderia produzir. Só o povo de Israel teve essa experiência, né? Vocês comiam lá pepino, cebola, tomate, essas coisas, mas tudo isso a terra produz. Agora, diga um povo que comeu o maná do céu, só vocês. Então, é um privilégio. E naquele alimento ali, de certeza, tinha todos os nutrientes necessários para o pessoal ficar forte, né? Porque o pessoal não ficava doente, né? Senhor Jesus. Então, glória a Deus por isso. Possamos descansar enquanto Deus prepara a nossa porção, né? Então, o maná realmente era uma porção diária. Todos os dias caía do céu e o pessoal tinha que ir lá e se alimentar. Vamos ver mais um pouquinho desse contexto. O versículo 14 ao 21. Cada irmão lê o versículo. 14 ao 21. Sim. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante à escama, fina como a geada sobre a terra. Então os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Pois não sabia o que era. Disse-lhe Moisés: isso é o pão que o Senhor vos dá para o vosso filho. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um comer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E assim os fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-os com o homem, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Até o 21. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bicho cheiro mau. E Moisés se indignou contra eles. Eles o recolhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque quando o sol aquecia, ele se derretia. Ó Senhor Jesus. Agora,
26 ao 28. 26 ao 28. 6 dias o colherás, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. 27. Aconteceu ao 7º dia que alguns dos povos saíram para colher, mas não o acharam. Então disse, amém. A Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Senhor Jesus. E o 31 diz assim: e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Então, irmãos, Deus ele deu aqui o maná, Senhor Jesus, para que de fato pudesse ser testada a obediência e a dependência diária do povo. E nós vemos aqui que o povo não tinha muita dependência, nem obediência e nem confiança, porque Deus ele mandou o povo ali colher, né, somente o necessário para um dia. Um homem seria quase 2 litros, mais ou menos, né, por pessoa. Então deveria colher somente o necessário. Deus mandou, mas uns ali, poxa, eu vou pegar mais do que o necessário, vou deixar para amanhã. Desobedeceu, porque Deus disse que não poderia deixar. Desobedeceu, o que aconteceu? Deu bicho, né? Ou seja, trabalhou em vão. Quando você vai além do que Deus não pede para você ir, você trabalha em vão, você se esforça em vão, você quebra a cara e você é envergonhado. Depois Deus disse: olha, no sábado não saia porque não vai ter maná. Na sexta-feira você colhe o dobro. Aí sim, agora você pode deixar para o dia seguinte, é o mesmo maná, mas se vai me obedecer, não vai mais dar bicho. Pegaram na sexta o dobro, no dia seguinte estava lá em perfeito estado, mas mesmo assim, uns saíram para colher maná e novamente acordaram cedo, foi lá colher, vamos pegar, ambicioso, não acharam nada porque não tinha. Então, o pessoal realmente ali de Israel não estava tendo essa dependência e essa confiança em Deus. Eles estavam ali incrédulos, né, e queria depender de si mesmo, Senhor Jesus. Então estava faltando de fato essa dependência e essa obediência. Então Deus estava treinando. Imagine você, né? Você poderia ter 2 reações. A primeira é: eu vou depender de Deus, Deus disse que vai fazer descer, estou tranquilo, né? Não preciso me esforçar, vou pegar o meu aqui e amanhã vai cair mais. A outra é um coração incrédulo, oxe, vou confiar nada, vai que amanhã não tenha, vou procurar, né? E quando nós temos esse coração incrédulo, realmente as coisas não acontecem, né? Senhor Jesus. Então, o fato de ter o maná toda manhã, isso indica, irmãos, que nós precisamos ter um relacionamento com a palavra também todos os dias, né? Não é porque um dia você já está suprido que não precisa mais da palavra no outro dia, né? O que eu li o mês passado não vai, como eu posso falar assim, me suster, me fortalecer durante todo um ano, né? Durante todo o tempo. Às vezes chega um momento que você vai esquecendo, vai esfriando, então você precisa comer novamente, né? Já imaginou? Comi hoje, agora só vou comer daqui a uma semana. Não existe, né? Eu vou ficar fraco, né? Vai acontecer essas coisas. Então, na palavra também, quando nós nos alimentamos, nas comunhões, nas coisas de Deus, nós precisamos diariamente ter esse contato com o Senhor. Seja na palavra, um livro espiritual, seja a comunhão, a oração. Tudo isso é necessário para que você fique fortalecido. Então, colha o seu maná todos os dias, né? Colha o seu maná todos os dias, porque é a palavra, irmãos, esse maná, essa palavra que nos sustenta. Senhor Jesus, todo dia precisamos desfrutar. Em João 6,57, Jesus diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então nós precisamos nos alimentar do próprio Senhor Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele se coloca como esse maná, né? Então precisamos nos alimentar do Senhor todos os dias. Senhor Jesus, vamos ver Números 11. Vamos ler do 1 ao 7. Números 11, do 1 ao 7. Fechou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu
cidade não Arão. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o povo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. 4. E os gêmeos que estavam no meio deles vieram a ter grandes desejos pelos filhos de Israel, tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, da cebola e dos alhos. 6. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. 7. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor, a cor de bidélio. Amém. Ou vamos ler o 18 ao 23, vamos concluir a leitura e depois a gente desculpa. 18 ao 23. Diz ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, Senhor Jesus, dizendo, quem nos dará carne a comer? E vamos, vem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. 19. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20. mais o mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfatizeis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, porque saímos do Egito. E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este o povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhes carne, comerão um mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas, que eles bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar, que eles bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás a minha palavra, se não há de se cumprir. Versículo 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. 32, pode ler. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homens. Senhor Jesus, e as estenderam para si ao redor do arraial. 33. Estava ainda a carne entre eles, entre os seus dentes, antes que fosse mastigado, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu com praga muito grande. 34. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Quibrode Adaavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo de comer carne. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui você já vê outro relato, né? No versículo 3, né? O versículo 1 ao 3 mostra aqui que o povo queixou-se. E nós sabemos que os ouvidos do Senhor estão prontos para atender clamores e não murmurações, né? Porque quando murmuramos, nós estamos expressando descontentamento e ingratidão. Sempre quando a pessoa murmura, isso está expressando descontentamento e também ingratidão. E aqui o povo também estava, de fato, expressando isso. E o versículo 4, alguém pode ler aqui, por favor? E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Senhor Jesus, aqui nós vemos uma influência. Populacho, ou vulgo,
são os estrangeiros que, quando o povo de Israel saiu do Egito, alguns egípcios insatisfeitos e pessoas também de outras nações saíram juntos com o povo de Israel. E esse povo, essa mistura começou a influenciar. Esse populacho aqui começaram a criar descontentamento, né? Demonstrando esse grande desejo de ter carne, e o povo de Israel foi nessa aí também, começou a chorar, querendo carne, fazendo ali comparação, e você vê aqui realmente o poder da influência. Aqui nos traz uma lição, né? Que nós não devemos nos misturar nesse sentido e ser levados pelo populacho. Populacho é aquele que não faz parte do povo de Deus, redimido, lavado, purificado pelo sangue de Cristo, que tem outros costumes e que está ali tentando te influenciar para se rebelar contra Deus, para seguir a tendência do mundo, né? E ali você às vezes pode criar no seu coração um descontentamento com as coisas de Deus, porque o populacho vai dizer: olhe, no Egito era carne, era pepino, era cebola, era alho, era não sei o que, você só está no maná, sendo que o maná era água celestial e divino. O populacho faz isso com você, quer fazer você olhar para trás, vai nas festas, né? Aí para os adolescentes, para os jovens, apresentar muitas coisas que pode fazer você se sentir descontente com o que Deus te deu, sendo que o que Deus te deu é superior, né? Então precisamos ter muito cuidado com o populacho. Populacho são aquelas pessoas que não são servos do Senhor, mas têm uma afinidade com você, uma convivência, e quer te induzir para o erro e para o pecado. E se você cair nisso aí, você de fato pode sofrer a ira de Deus. Por quê? O que aconteceu, né? Deus de fato, o pessoal queria comer carne, estava enjoado do maná, né? Deus atendeu o desejo, mas Deus atendeu, e o fato de Deus atender não é uma bênção. Às vezes, por causa da teimosia, quando você quer muito algo, às vezes esse muito algo que você quer é isso mesmo que vai se tornar a sua própria destruição, ou uma disciplina de Deus. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles queriam tanto carne, não queriam mais saber de maná. Deus disse: vocês querem? Vocês não vão ter só um dia não, agora é um mês. Você vai comer tanto que vai sair carne pelo nariz, e vocês vão ficar com fastio de tanta carne. E quando eles estavam com a boca, os dentes cheios de carne, desceu o fogo do Senhor e Deus matou eles ali, né? Matou todos que tinham desejo de comer carne, porque estava ali enjoando das coisas de Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, isso aqui é um exemplo para nós, né? Esse evento aqui ilustra o perigo da ingratidão e da comparação injusta. Nós não podemos estar nos comparando com o povo do mundo. A Bíblia diz muito isso: não tem inveja dos perversos, dos pecadores, né? Eles são outra realidade. Nós somos um povo santo, escolhido e separado. Então, irmãos, esse evento nos mostra que Deus proveu o que é necessário, mas também nos mostra que atender os desejos egoístas pode resultar em juízo. Então, destaca a importância de nós confiarmos na soberania e na bondade de Deus, mesmo quando a provisão parece monótona, ou seja, repetitiva, né? Por isso que o hino diz: atado a vide estou, com doce o fruto seu, né? Só desse fruto vou comer. Somos esses jumentinhos amarrados à vide para comer do Senhor Jesus. Quando você começa a sentir atração pelas coisas do mundo, começa a enjoar do maná, ou seja, enjoar da palavra, enjoar do culto, enjoar dos louvores, é porque outras coisas já estão tomando espaço no seu coração, né? E aí você começa a desejar: quero ser igual ao fulano de tal, queria ter esse fulano de tal tem e tal. Aí você está desejando as comidas lá do Egito. E é melhor se arrepender, né? Porque às vezes Deus pode até dar, mas Deus dá como forma de juízo, e vai ser pior ainda. Então, as bênçãos nós precisamos, tem que ser as bênçãos de Deus, né? Senhor Jesus, por isso precisamos orar com sabedoria. Ó Senhor Jesus. Então aqui eu trouxe aqui algumas palavras para nós finalizarmos aqui. A narrativa em Êxodo 16 estabelece a regra inicial, enquanto Números 11 mostra a deterioração da fé e do povo ao longo do tempo. No capítulo 16, o maná era como bolos de mel.
no capítulo 11 de Números, eles disseram esse pão vil. Hoje, agora nós só temos esse pão vil. Eles enjoaram. Quando você vem para o Senhor, nossa, aquele é maravilhoso, você não quer perder uma reunião, você está desfrutando, se é hora de manhã, de tarde, meio-dia, você está sempre na presença de Deus. São bolos de mel. Mas às vezes, né, o popular, suas misturas, faz com que você comece a enjoar dessa comida, desse maná, e agora você despreza, né? É um pão vil. Então já mostra a deterioração da fé. Deterioração da fé. Senhor Jesus, não podemos enjoar do maná. O Senhor também, a palavra é o nosso maná, né? Em João 6,51 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Ó Senhor Jesus. Então, de fato, irmãos, precisamos valorizar esse maná. Aí depois de um tempo diz assim: mas então o mundo e as más influências exercidas pela companhia dos ímpios ou pela mídia e redes sociais que nos influencia de todos os lados, faz com que acabemos perdendo a capacidade de desfrutar do sabor das coisas simples de Deus e passamos a imitar os ímpios e dar ouvidos à sua opinião sobre o sabor das coisas de Deus. Não tem aquelas pessoas que não servem a Deus, não entendem nada e ainda quer te direcionar, né? Não é assim não, tal. Rapaz, quem está vivendo somos nós, mas eles querem dar palpites como deve ser a nossa vida, né? Você está exagerando, você é radical, tal, não precisa disso tudo. Senhor Jesus. Sim. Então, de fato, precisamos ter cuidado. Portanto, o sabor do maná foi sempre o mesmo. Porém, a diferença ao descrevê-lo estava na mudança de paladar do povo, que no início apreciava seu sabor e depois enjoou dele, principalmente pela influência do vulgo populacho que estava entre eles. Como acontece conosco no começo da conversão, quando gostamos de ouvir a palavra, mas com o tempo vamos perdendo o interesse e escolhendo outras atividades mais doces ao paladar da carne. Quando você enjoa do maná, é porque você está querendo a carne, né? Coisas da carne. Veja a opinião que eles chegaram a ter no final do maná. Aquele que Jesus chamou de pão vindo do céu, o salmista chamou pão dos anjos, eles chamaram de pão vil. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos realmente valorizar a Bíblia, valorizar a palavra do Senhor Jesus, né? Porque ela se renova todos os dias e nós, de fato, precisamos amá-la e apreciá-la. É uma luta, nós vamos assistir um vídeo agora, é uma luta, ouvir um áudio, mas se nós estamos negligenciando, é porque o mistério da iniquidade está operando em nós, nos enganando, porque não há desculpa, né? A gente faz às vezes muitas coisas e quando pensar que não, nem lembra de ter comunhão com o Senhor Jesus. Então vamos buscar o Senhor, nos arrepender, né? Para que de fato não venhamos enjoar desse maná, mas vamos desfrutar todos os dias do Senhor Jesus. Então o maná aqui são as coisas de Deus, a palavra, a oração, as reuniões, né? Tudo que diz respeito ao Senhor Jesus. Nós precisamos ter aquele mesmo amor que tínhamos no início, né? Senhor Jesus. Então eu vou passar o áudio aqui para os irmãos ouvirem e depois os irmãos desfrutam. Deixa eu ver aqui se eu conectei. Tiago, eu vou mostrar aqui no... É só você enquadrar ali, vou deixar aqui para os irmãos assistirem. Aí, ó. Deixa eu ver se a caixinha está ligada aqui. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Eu vou passar do meu celular? Não. Mensagem. Igreja não é chata nem ultrapassada, não. É você que enjoou de ouvir pregação. Irmãos, por misericórdia de Deus, em 29 anos eu prego o evangelho. Todas as igrejas que, quando você vê um crente dizendo assim, pastor, a gente vai para o culto, mas é a mesma coisa. Vou colocar no microfone aqui, viu? Precisa enquadrar não pode deixar.
Quando você vê o crente dizendo assim, pastor, a gente vai pro culto, mas a mesma coisa. Canta os hinos da harpa, depois leva a palavra oficial, aí depois alguém canta e depois alguém prega. Mas não é isso mesmo. Não é isso. Se você tem alguém querendo comer outra coisa, vai ter outra coisa, mas não de novo. É por isso que você hoje vai ver igrejas que não tem mais culto, tem um show dentro do culto. Por quê? Porque quando a gente enjoa de maná, a gente pede carne. Quando o povo de Israel diz, a gente não quer comer mais maná, então vocês querem comer carne. Aí quando a gente quer comer carne, a gente põe luz, a gente põe fumaça, a gente põe barco, porque a gente não tem mais uma igreja espiritual, a gente quer um culto legal. Mas culto não é chato não, a igreja não é chata, não é você que enjoou de Bíblia, é você que enjoou de hino, é você que enjoou de mensagem. Igreja não é chata nem ultrapassada não, é você que enjoou de pregação. Irmãos, com a misericórdia de Deus, tem 29 anos que eu prego o evangelho. Todas as igrejas que enjoaram de maná e pediam carne, desceram a ladeira. Todas. Sem exceção de nenhuma. O dia que você enjoar de culto, guarda o que eu estou te falando. As palavras vão ser chamativas para você. O dia que você começar a dizer que hino chato, que hino comprido, pode ter certeza que você já está gostando de ouvir música mundana. Pode ter certeza. Só não tiraram o limite. E como que a iniquidade opera? Tirando a Bíblia, que é a nossa referência, tirando a palavra de Deus nas nossas vidas. Irmãos, eu vou falar uma coisa. O inimigo levanta situações e cria situações para você não usar o seu espírito, segundo, para você não ler a Bíblia. É por isso que aquela luta, aquela dificuldade no seu espírito, que é dificuldade em ler a Bíblia. Os irmãos compreendem? É o espírito do anticristo operando, é o mistério da iniquidade operando. E esse mistério da iniquidade, o espírito do anticristo, tem prosperado em mim. Irmãos, por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, não é somente uma questão de saber, mas a questão é que a Bíblia nos revela o que está operando nesse mundo, porque o Senhor quer nos salvar. Precisa fazer esforço para viver na carne? Precisa? Para viver na carne é só deixar Ele. Mas para viver no Espírito, tem luta? Tem. Luta. Ver coisas desse mundo é problema? Não. Simplesmente você engorda, mas ler a Bíblia. Não tem alguma coisa dentro da carne que faz você não querer ler a Bíblia? E quem tem vencido? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. O gesto da palavra, né? Sim. Deus manda maná do céu, Senhor Jesus. Deus usou Moisés, né? Para libertar, né? Aquele povo que estava Senhor Jesus. durante 40 anos, né? Senhor Jesus. E através de Moisés ali, Deus usava para mandar o maná. Sim. E mesmo assim, aquele povo continuaria murmurando, né? Que nem diz aqui no versículo 2, do capítulo 16 de Êxodo. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, Senhor Jesus. Depois de uma luta, né, daquele povo ser liberto, e eles continuaram murmurando, porque queria ver as coisas aos olhos, né? Mas não via a obra grandiosa que o Senhor tinha feito, de dar liberdade daquele deserto que eles estavam. E trazendo essa palavra para nós, é igualmente o que nós era antes. Nós vivíamos na servidão, escravizados de alguma coisa, mas o Senhor nos deu a liberdade no meio do Espírito Santo. E essa liberdade hoje não é para dar ocasião à carne, é para dar ocasião ao Senhor Espírito Santo de ser usado e ter um alimento contínuo dia após dia, né? Senhor Jesus. Então, ainda aqui em Números, aqui vai dizer também, né? Sim. Que Moisés se cansou de ver aquele povo murmurando por tudo que Deus tinha feito por cada um deles. E aí Moisés chegou ao ponto de dizer que o Senhor até pedia a morte, né? Matasse ele.
Sim. Mas Deus falou assim para Moisés: eu levantarei 70 homens e derramarei sobre o espírito de cada um deles, para que possa te ajudar. Eu tirarei de ti e colocarei nesses 70 homens, Senhor Jesus. Amém. E esses homens, Deus conta com cada um de nós, que é a igreja. Amém. O Espírito Santo foi derramado dentro de cada um de nós, para que nós possamos agora estar levando esse maná, que é a palavra, né? Que é o leite genuíno, né? Então, quando tinha uma palavra aqui que o irmão falou aqui também, aqui no capítulo 11, versículo 4, vai dizer: o populacho. O populacho, ele que estava no meio deles, veio a ter grandes desejos das comidas dos egípcios, ou seja, das comidas lá do mundo, que ele já estava escravizado. E essa palavra populacho, hoje para a nossa vida, é as coisas que é fora de Deus, as coisas que o mundão oferece aí, né? Então, como nós fomos libertos, não dá mais ocasião à carne, ser movido pelo Espírito Santo, é esquecer dessas coisas que essas pessoas aqui, né, falaram que queriam voltar essa servidão dos populares dos egípcios. Ou seja, eles já tinham sido libertos, mas queriam voltar à servidão, voltar à escravidão. Mas hoje, cada um de nós fomos libertos. E agora para viver em espírito, viver se alimentando do maná, que é a palavra do Senhor, é buscar ter comunhão com os irmãos, porque se nós não tiver comunhão, às vezes nós ficamos analisando na mente coisas, mas quando a gente chega aqui no culto, quando a gente canta louvores, quando a gente vê o irmão trazendo uma palavra dessa, quando a gente vê os irmãos escutando, nós nos alimentamos. Nós alimentamos desse maná, que é o pão vivo que desceu do céu. E foi o próprio Jesus, né? Jesus, ele desceu para que hoje desse vida a cada um de nós e vida em abundância. Amém. Agora essa vida, ela tem que ser desfrutável. Essa vida, ela tem que ser mastigada, que nem uma vaca ali, ele fica mastigando, né? Não é coisa rápida, mas é mastigando, se alimentando, para que possa ficar mais forte. E nós também não é diferente. Essa palavra veio, né, para que nós possamos refletir de onde nós saímos e onde hoje nós estamos, na presença do Senhor. E deixar ser usado pelo Espírito Santo. Amém. A nossa mente analisa muitas coisas. Nossa. E quando analisa coisas demais, vê os pensamentos, vê coisas negativas, então deixa a mente de lado, vamos focar no Espírito, focar no que o Senhor fez. Amém. É isso que o Senhor pede cada um de nós. Glória a Deus. Dia após dia. Sim. E Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Graças ao Senhor Amém. por essa palavra. Você comeu maná, meu irmão? Comigo. Amém. Aleluia. Senhor Jesus, graças ao Senhor por essa palavra. A palavra foi muito rica. Os cortes também que Jefferson trouxe ali, para mim foi muito rico também, muito edificante. E meditando na palavra, meditando também assim nesses cortes agora no final, assim passa muitas vezes várias coisas na mente da gente, né? Quando passa ali a refletir a respeito da palavra, a refletir daquilo que nós estamos vivendo muitas vezes. E passa assim, na verdade, a minha experiência passa muitas coisas na minha mente. E eu lembrei de algumas coisas. Eu lembrei que o erro do peixe é querer comer fora do seu A isca habitat. no anzol. É fora do seu habitat. Esse é o erro do peixe. Querer comer fora do seu habitat e querer comer coisas que não fazem parte do seu habitat. E é aí que existe o ditado que peixe morre pela boca. Justamente porque ele vai querer comer aquilo que não é do seu habitat. Então, oferecendo aí. Né? Senhor Jesus. E o que me chama a atenção também na palavra é que Faraó pegou o povo pela boca. Faraó deu ao povo o que o povo queria. O povo queria comer. O povo queria comida. Então Faraó gerou essa necessidade naquele povo. Faraó gerou a necessidade daquela população, ou seja, da congregação de Israel.
Ele gerou a necessidade. E uma vez que ele gerou a necessidade, foi como uma comida na isca, né? E aquele povo passou muitos anos ali, sendo escravizado por Faraó. Faraó passou muitos anos escravizando aquele povo. E aquele povo estava ali, sendo fiel a Faraó, mesmo sendo escravizado, porque existia uma necessidade. A necessidade era comida, a necessidade era comer, a necessidade era se alimentar. Sim. No versículo 3 do capítulo 16 de Êxodo, nós vimos isso. Nós vimos que o povo desejou morrer pelas mãos de Deus quando eles estavam no Egito, em frente às panelas de Faraó. Não foi assim? Eles desejaram morrer lá no Egito, quando eles estavam em frente às panelas. Então a necessidade deles era comida, como o Jefferson falou, era a carne, era o pão, era os pepinos, né? Diferente. Era aquele cardápio ali, Senhor Jesus. Amém. E além de o povo agora viver escravizado por Faraó, por causa dessa necessidade, ali havia também, eu achei muito interessante, o populacho, né? O populacho. Ali havia um misto de gente que ainda assim conseguia influenciar o povo. Além do povo ser escravizado, era também influenciado pelo populacho. Senhor Jesus. E aí nós vemos que eles não queriam sair dali. E quando eles saíram dali, quando eles foram libertados, em apenas 2 meses e 15 dias, eles passaram a murmurar. Eles passaram a reclamar Moisés, Arão, por estarem ali. Senhor Jesus. Amém. Mas louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Porque para mim, em João capítulo 6, versículo 55, diz assim: pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Senhor Jesus. Então, eu quero viver se alimentando de quê? Do maná. Independente de qualquer coisa, eu quero viver se alimentando do maná. Amém. Algo que me chama a atenção nesse primeiro vídeo é que quando esse pastor ele fala a palavra, eu gosto da reação do povo. Eu gosto da reação do povo. O povo vibra. Talvez seria uma palavra que o povo, poxa, vai ficar ali tristes, sei lá, indiferentes, mas o povo vibra. Então é isso que eu também acho bonito nessa pregação, na pregação desse pastor. A vibração do povo. Senhor Jesus, Amém. eu quero me alimentar desse maná. Amém. E quando o Senhor falar, eu quero também vibrar. Amém, Senhor. Amém. Amém. E amém. Amém. Pode falar. Relacionado a essa palavra. Sim. Esses dias eu tive um pouco ausente de algumas comunhões. Sim. E aí, analisando de ontem para cá, eu estava até lembrando também essa passagem, quando o povo ali estava murmurando, né? Sim. Em relação ao maná. E ali o Senhor supria eles, mas eles mesmo assim reclamavam, né? E a gente hoje tem tudo. O Senhor nos proporciona ali tudo que a gente precisa. Sim. Oh, Mas mesmo Deus. assim a gente ainda procura buscar outras coisas, né? E coisas que muitas vezes nos levam longe da presença do Senhor, Sim. leva a gente a pecar, a sofrer, mas a gente. Nós somos teimosos, né? Mesmo iguaizinhos, sei lá, falando com a irmã, iguaizinhos a ele, né? Verdade. Hoje a gente tem tudo, mas a gente reclama. Muitas vezes busca coisas fora da presença de Deus. Verdade. E aí, analisando também a questão das comunhões que eu faltei. Sim. Senhor, eu sei que eu faltei muitas comunhões Sim. para buscar aquilo que é agradável a mim. Sim. Mas eu tenho também orado ao Senhor. Senhor, Amém. Amém. para que se fosse da vontade dele, eu realizasse aquilo que eu estava buscando, né? Sim, Mas sim. eu sei que isso não pode me afastar da comunhão. Não pode. Então, eu tenho que buscar primeiro as coisas do Senhor. Amém. Né? Jesus. Não podemos ser negligentes com o que o Senhor tem nos proporcionado. Verdade. Nós temos que estar ali, buscar ao máximo, Sim. estar nas comunhões,
Verdade. desfrutar mais da palavra. Amém. Se não é na comunhão, mas que seja em casa também, né? Sim. Eu sei que eu também estou falha, tanto aqui como Sim. em casa, Sim. mas nós não podemos deixar, né, de estar buscando a presença do Senhor. Amém. Porque se a gente Glória a deixa o Deus. Senhor de lado, as coisas do mundo vêm e entram, né? Um E pouco nos afasta cada dia mais. Sim. Eu digo isso porque, mesmo em casa, porque se eu não vim, eu não fui para outros lugares. Eu Verdade. estava ali na minha casa. Sim. Mas mesmo em casa, eu me vi ali, Senhor. A gente vai ouvindo coisas, Verdade. vai vendo coisas, vendo o que acontece no resultado também no mundo afora, e isso nos afeta. Verdade. Vinha ali, ouvindo as conversas de outras pessoas que estavam ali em casa, como é fácil o inimigo nos usar. Olha só. E como entra fácil as coisas do mundo. Negativo. Porque às vezes a gente tenta não dar ouvido, mas vai ouvindo uma conversinha aqui, outra conversinha ali, isso nos afeta. Realmente afasta, né? Se Senhor a gente Jesus. tiver com a mente e o coração aberto para as coisas do mundo, leva a gente a nos afastar realmente do É Senhor, verdade, né? Senhor. Então, que a gente possa valorizar mais a comunhão. Amém. Tanto mais do Senhor, realmente. Amém. Para que ali Ó, está Senhor guardado, né? Jesus. Está sendo guardado. Amém. Para que a gente não venha a cair, Sim. como muitos, né, que já vieram a receber o Senhor, e a gente vê que está longe, Verdade. né? Precisamos estar mais próximos do Senhor. Aleluia. Desfrutando do maná, né? Amém. É o melhor que nós Jesus. Amém. O Senhor Glória a é Deus. Nós só precisamos Glória a desfrutar Deus. do Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Boa essa palavra, né? Amém. E nós precisamos de fato dizer, Senhor, obrigado pelo maná. Obrigado. Uma vez se alimentando do maná diariamente, como o Senhor tem falado, Sim. certamente nenhum de nós vai estar fraco. A gente vê que os egípcios, eles teve um bom período, eles tinham que produzir muitos tijolos. Se não produzisse aquela quantidade de tijolos, eles não comiam. Então eles ficaram muito fracos na sua saída, né, do Egito. A caminhada quando Moisés tirou eles daquele do Egito para ir para Canaã. Eles não estavam fortes, eles estavam fracos, com muita fome mesmo. E a gente sabe que pessoas que passam muita fome, eles chegam até a delirar. Chega até a delirar. Então, eles tinham aquele maná, mas eles tinham também a questão do tratamento de Deus. Porque Deus quer saber, testar nossa fé. Senhor Jesus. Amém. Se nós hoje na igreja estivermos se alimentando da palavra diariamente, comendo maná diariamente, nós não vamos ficar fracos. E uma vez não estando fracos, você não vai murmurar. Não vai cair em delírio, né? De ficar lembrando do mundo. Porque você está diariamente se alimentando, como diz aqui no versículo 4, 16, 4, assim. Então disse o Senhor a Moisés, né? Eis que vos farei chover do céu pão, Senhor Jesus, descer do céu pão, e o povo sairá a colher diariamente a porção para cada dia, Sim. para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. Então é o passado de prova. Então Deus ele quer que cada dia, Sim. todos os dias, nós como filhos de Deus, pare de querer que as pessoas nos obedeçam e vamos obedecer. E muitas vezes quer que nos obedeçam, mas na verdade nós somos desobedientes. Como é que eu, desobediente, vou exigir a obediência de alguém? Mas se nós formos obedientes a Deus, na sua palavra, todos os dias, ir lá na Bíblia, né? Buscar aquele pãozinho fresquinho, diariamente, se alimentando, suprindo seu espírito com a palavra, diariamente. Pode ter certeza que o populacho hoje, existe os influenciadores digital, né? Você fica o dia todo ali, você só vê coisa que lhe corrompe. Verdade. Só vê coisa que lhe corrompe. E coisa que é pessoas que lê Bíblia. Que querem induzir, distorcer o que está na Bíblia, mostrar a você que o que está fazendo está errado. Que você tem que fazer tudo o contrário do que está aqui. Porque o objetivo de Satanás é esse, é distorcer mesmo. Levar você lá para o deserto, lá no lugar onde você vai ser tratado por ele. E nós não somos Jesus, né? Jesus teve que ir lá para mostrar que ele é Deus, ele não podia ser enganado. Senhor Jesus. Então, se nós hoje, todos os dias, estivermos lendo a Bíblia, como antes no dia que mostrou, né? No primeiro amor, todo dia ler um versículo da Bíblia, se alimentar da palavra, ser suprido ali no Espírito, certamente o populacho não vai nos enganar. Ninguém vai dizer que você está errado onde está. Ninguém vai dizer que você está errado fazendo o que você está fazendo.
Porque você está se alimentando diariamente. Você sabe, como o apóstolo Paulo diz, eu sei, estou bem certo em quem eu tenho crido. Porque ele é poderoso para me sustentar até o dia final. Mas se nós não estivermos nos alimentando diariamente com a palavra, o que vai acontecer? A gente vai ficar com fome. Aí agora vai ficar lembrando das festas mundanas, né? Nossa, Senhor. Os carnaval, né? As coisas. Aí quando você pensa que não, olha você lá. O irmão falou algo aí que eu não. Na verdade, da forma dele pregar. Em muitas igrejas, na verdade, nem a igreja toda se desvia, né? A igreja é do Senhor. E o Senhor sempre vai sustentar o seu. Sim. Nem todos aquele pessoal que estava andando com Moisés morreram no deserto. Nem todos morreram. Aqueles que lembraram da carne, usaram, tentaram até influenciar uma maioria, mas o que fizeram isso morreram. Mas os outros que estavam supridos com maná, eles não morreram. Então, se nós hoje tivesse suprido com maná, talvez um do nosso meio se desvia, mas a igreja continua. Amém. A igreja permanece em pé. Amém. Deus vai sempre contar com um de nós, Amém. 2 ou 3 de nós, Amém. uma minoria, mas ele vai sempre estar contando com alguém. Senhor Jesus. E vai dizer, Senhor, me livra dessas coisas, dessas cebolas, né, dessas coisas do mundo. Sim. E quando o Senhor Esse diz, a espírito. carne para nada proveito. Mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, essas palavras, né, que o Senhor tem falado, é essa que nos sustenta. Amém. Não é o que o mundo diz, eu não estou depois me lixando com o que o mundo diz, o que o povo pensa a meu respeito. Eu não quero nem saber. E olha que eu escuto, viu? Cada um de nós escuta muito isso aí. Mas o que nós precisamos é estar centrado, não dá, né? Sim. Não dá o pessoal do nosso ouvido como funil, né? Mas sim como um túnel. As coisas do mundo precisam bater aqui, sair aqui e ir embora. Mas a palavra de Deus precisa bater aqui e entrar. A palavra de Deus precisa bater no ouvido e entrar como um funil. Mas a do mundo precisa passar como um túnel, direto. Você vai ouvir, mas vai pegar lá na frente, mas não em nós. Nada do mundo precisa entrar no nosso coração, só a palavra de Deus. Amém. Então, Deus abençoe cada um de nós, cada um de nós que Amém. estão aqui. Sim. E aqueles que não estão conosco mais, né? Precisamos ter muita comunhão com eles, mas nunca deixar as razões deles nos atingir. Verdade. Precisamos ter comunhão com todos eles, amar todos os irmãos, mas nunca deixar que eles mostrem para mim que estão melhor do que eu. Embora possa até estar ganhando mais dinheiro, possa estar indo passear, comprando roupa todo dia, né? É assim que eles fazem, né? Para mostrar que está melhor do que nós, todo dia troca de roupa, todo dia troca disso, todo dia está com aquilo, se embelezando para mostrar que está melhor. Isso é fachada, isso é um prédio azulejado, que um dia os azulejos caem. Senhor Jesus, mas nós precisamos estar bem arraigados no Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus. Amém. Sim. De nós nos dias de hoje, né? Senhor Jesus. Amém. Aqui, né, de tanto povo murmurar ali, né? Eu lembrando também de Moisés, né? Era uma luta para esse povo, né? E esse povo murmurava e ele ali orava e o Senhor mandava, né? O maná, mandava. Sim. Supria de tudo, né? E o versículo 4 diz assim, eu fiquei observando que, então disse o Senhor a Moisés, eis que vós fareis chover do céu pão, e o povo saíram a colher diariamente a porção para cada dia, Sim. para que eu ponha à prova, A prova. se anda na minha lei ou Ou não. não. Então, Quero saber aqui se foi é. uma prova, né? Que Sim. o Senhor colocou, mas eles não andavam na lei do Senhor. Não. Tanto que eles continuaram murmurando e pedindo, né? E o Senhor Sim. disse que dava para cada dia, né? A cada dia. Era dia após dia, uma mas eles postagem. queriam mais, Se né? guardar Aí por o Senhor deu, aí fez o quê? Virou bicho, Sim. os alimentos. Pela teimosia do povo. Deus disse, você não quer, porque você vai ter, mas vocês vão ver, né? Sim. Então hoje nós temos que ver, às vezes a gente está assim também, murmurando, né? Sim. Nós, o Senhor já nos deu tudo, né? Sim, já Jesus. deu o único filho, Ele já fez, pagou a Oh, nossa Senhor vida Jesus. ali por nós, Oh, mas a gente está ali murmurando, batendo na mesa, não, eu não sei, estou chovendo, estou afim, eu não quero, eu não vou, eu tenho algo melhor, eu tenho algo para fazer, É verdade. eu não vou servir o Senhor.
Aí, então, o que é que a gente vai fazer? Estamos como quem? Que nem o povo de Israel, Sim. não. Aí Sim. vai morrer no deserto. Verdade. Quando pensa que não, eu não estou afim, aí dá uma escorregada para trás, um passo para trás. Quando pensa que não, está os dois lá no mundo. Verdade. Então, bom é a gente se apegar com firmeza ao Senhor, né? Sim. Não é as situações. Mesmo no frio, Sim. olha o nome aqui, o mais amando, né? Sim. Aqui, E eu chovendo, escutando de casa. frio. Aí a gente ali no louvor falou com nós assim, o Senhor, isso não é nada, Pai, o que o Senhor fez por nós? Verdade. Aí nós falamos, Senhor, mas o Senhor sabe que eu sou fraco e pecador, o Senhor Sim. sabe. Mas o Senhor disse, seja forte E corajoso, que eu estou com vocês. Sim. Né? Não importa a situação, eu irei com vocês. O Senhor só quer, irmão, um passo que nós demos. Verdade. Né? Ele não vai fazer nada por nós se nós não dar um passo. Sim. Se ninguém consegue negar a vida da alma do outro irmão. Sim, Ele Jesus. precisa dar um passo. Sim. Aí após nós dar um passo, o Senhor vai nos ajudar. E aí, Amém. dia após dias, nós vai, né, subindo a trilha mais alto, vamos, Sim. né? Conquistando o quê? A boa terra. A boa terra que Essa manda boa terra, outro que Deus vem. já nos deu agora, Sim. para que nós conquistar com zelo, com cuidado, dia após dia. Amém. Né? E Ó confiando Senhor no Senhor Jesus. que Ele vai nos levar, né? Sim. Mesmo que venha as tribulações, venha as perseguições, vem tudo, irmão. Sim. É o fogo que Verdade. o apóstolo Pedro falou. Verdade. Não estranhei o fogo Não estranhe, ardente sim. no meio de vocês. É irmão contra irmão, Senhor Jesus. é situação, mas o Sim. foco Persevere. é Aleluia. até o fim, né? Amém. Porque como eu falei ontem, né? O Senhor, Ele tem pressa. Sim. O reino dele avançar. Ele tem pressa. Mas tem o inimigo, ele quer parar, travar mesmo, sabe? Sim. Porque ele sabe o fim dele, aonde é que ele vai, né? Verdade. Então o que ele quiser fazer é Nossa, colocar graças a irmão Deus, contra Jesus. irmão se esfriar, e não ter ânimo de ir para comunhão, Sim. a mostrar as coisas do mundo. E é isso aí que o inimigo faz. Ele está Verdade. fazendo de tudo para barrar, né, A a vinda de manifestação do Cristo, sim. reino de Deus. Verdade. Mas ele não vai conseguir, Não, não. Porque não. onde tiver 2 ou 3, o Sim. Senhor estará. Jesus está O presente. Senhor está com Eu ele. creio. É, então, Amém. para frente vamos. Eu creio. Aleluia. Jesus. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar a cabeça cheia. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém.